A gente vai mudar o assunto da água para o vinho, tá certo? Literalmente. Gente, o assunto é emergente. E apesar de o Orlando ter vindo nesse lugar para compartilhar um pouco desse talento que Deus me deu, acordeon, a música nordestina, mas de verdade, essa ferramenta tem sido uma companheira maravilhosa, a sanfona, mas Deus tem colocado tantas outras coisas no nosso coração, e um dos assuntos que tem queimado meu coração, então vocês não vão ouvir nenhuma palestra, nada, eu só quero chamar a sua atenção e ao mesmo tempo lançar uma semente no coração dessa igreja. Nós temos na nossa comunidade, pode soltar o primeiro slide, um movimento chamado Atitude, pode voltar, Atitude 434. Por que Atitude 434? 434 vem da referência bíblica de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versos 3 e 4, que eu quero ler. Se você está com a sua Bíblia, me acompanha. Se não, escuta aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, continuando, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então o assunto é sexo, mas pureza é o alvo. Nós vivemos num mundo absurdamente desvairado com a temática da sexualidade. Já não se vende carro, se vende mulheres seminuas vendendo carro. Como se não bastasse a bebida como algo que é ruim para o ser humano, já não se vende mais bebidas, se vende mulheres seminuas ao lado das cervejas. E em tudo, na internet, no outdoor, no seu quarto, às vezes no celular, e pior, na mente. Foi com essa urgência, com esse temor diante de Deus, que nós decidimos, como liderança de jovens da Igreja Batista Central de Fortaleza, a buscar algum movimento. Isso já acontece nos Estados Unidos, um movimento de pureza sexual. É um pouquinho diferente do Escolhi Esperar, tá? Um outro movimento maravilhoso, recomendo também. Mas o que eu vou apresentar um pouquinho para vocês é fruto de uma experiência, fruto de um incômodo da nossa própria realidade. Então, próximo lá. A Atitude 434 é um movimento de pureza sexual conforme a vontade de Deus nas Escrituras, selado publicamente pelo uso de uma aliança de prata, igual essa que eu estou usando aqui. Esse movimento teve início em 2006, na nossa juventude lá da IBC. Vamos lá. É um pacto com Deus e com sua igreja de diariamente fugir da imoralidade sexual, dar dignidade ao corpo e não ser dominado pelo desejo. Próximo. Bom, nós fizemos uma pesquisa com 300 jovens da nossa igreja e nós constatamos
que um pouco mais de 60% dos nossos jovens ou tinha vida sexual ativa ou já tinham tido na sua vida. E nós não estamos falando de jovens que não são discípulos de Jesus. Todos são discípulos de Jesus. Nós decidimos então encarar a realidade. E nós então abrimos o jogo. E fizemos então um seminário que foi ministrado num acampamento chamado Sexo Puro. Criou uma certa polêmica na época, porque alguns achavam que era puro sexo, mas não tinha nada a ver com isso. Era sexo conforme o ponto de vista de Deus. Vamos lá. Então eu vou passar um vídeo para vocês para mostrar um pouquinho da estatística mundial, nacional, um vídeo das estatísticas, por gentileza. Bom, se você se vê em um desses números, essa é a primeira alerta. E assunto da sexualidade na igreja, de certa forma, é um tabu que nós estamos decidindo, começar a quebrar isso. Porque nós temos a mania de segmentar a nossa vida espiritual
A vida na igreja, a vida em casa, a vida na família, a vida no trabalho, a vida na igreja, a vida no ministério. E eu sei, eu lido com 1000 jovens, gente, na nossa igreja. Eu sei que diariamente jovens estão se contaminando, estão tendo relacionamentos, relações, essa luta não para. E eu sei o quanto que isso afeta a nossa vida com Deus. Quantos de nós que já tropeçamos em algum momento da nossa vida, ou estamos tropeçando em algum momento da nossa vida na área da sexualidade, bastou uma queda para a sua vida desandar, não é? Sabe por quê? Porque sexo é espiritual. Deus reservou um lugar para ele. Sexo começa na mente. E aí eu vou pedir para ir para o slide que fala dos... Pode passar um pouquinho. Pode passar um pouquinho, depois... Isso. O nosso seminário se baseia nesses 5 pontos. Mente pura, porque tudo começa na mente. Depois nós trabalhamos com desejo puro, depois com espírito puro, depois com corpo puro e por último, aliança pura. No ano de 2005, já como líder de tempo integral da igreja, líder do ministério com quase 200 artistas, a qual eu liderei por 9 anos, o diabo encontrou uma brecha na minha vida. Foi quando eu tropecei com uma moça que servia até comigo. Mas só que eu decidi encarar. Eu decidi, foi apenas não, né? Foi um fica idiota da minha parte, porque na verdade eu descobri que eu era viciado por pornografia. Eu lutava com isso, mas não tinha coragem de me expor, não tinha abertura para dizer minhas lutas. Foi então que eu decidi abrir o jogo e tratar isso de uma vez por toda na minha vida. Quando isso aconteceu, numa noite de quarta-feira, na quinta-feira pela manhã eu procurei os meus pastores e abri meu coração. Na mesma hora eu chamei minha noiva. E ela veio e nós acabamos um relacionamento ali mesmo. Foi um deserto profundo na minha vida, mas eu decidi encarar. Eu não me rebelei, eu não me sujeitei, mas eu decidi tratar e descobrir isso. E então eu fui aprender a ser homem, fui aprender que eu precisava fechar portas, brechas, janelas na minha vida. E eu, então, descobri que eram coisas tão sutis que me chamavam a atenção. Então Deus fez um tratamento muito forte no meu coração. A minha liderança cuidou de mim de uma forma espetacular. Fui cuidado, não fui rejeitado, não fui abandonado, não fui escanteado, fui tratado. E é isso que falta para nós, sermos tratados. Aliás, nos permitir ser tratados é o mais difícil. E eu fui tratado dessa área da minha vida. E em 2006 então começou o movimento da atitude. Nossa, como foi perfeito chegar naquele momento. Foi uma consolidação de uma experiência que eu decidi realmente tratar na minha vida. Porque eu não era um adúltero, eu cometi um adultério. Eu não era um prostituto, eu cometi um ato de prostituição. E se eu não tratasse isso na minha vida, traria com certeza consequências ainda mais dolorosas na minha vida. É importante contar um pouquinho da minha história para vocês, porque eu não sou muito a favor de testemunhos triunfalistas. Eu acho que testemunhos têm que partir de uma vida com Deus, de uma vida transparente, autêntica, e eu fui este homem. E Deus tinha uma grande obra na minha vida, irmãos, não tenho dúvida disso. Deus restaurou meu coração, para valer. E Deus até me devolveu minha noiva.
E não é que nós casamos? Nós temos 2 filhas lindas. E Deus fez uma obra tão tremenda no coração da minha esposa, porque um outro motivo muito importante, porque ela não havia me perdoado, e seria bom que ela estivesse aqui, né, para ela falar, eu vou dizer por ela, mas é porque ela tinha dentro da família dela um caso de adultério. O pai havia traído a mãe, e isso criou marcas profundas. Amados, todo pecado na área da sexualidade cria marcas profundas no nosso coração. Minha esposa não tinha na época condições emocionais para me perdoar. Ela precisava ser tratada. 1 ano e 4 meses distante um do outro. Foi o tempo que foi necessário para Deus nos reaproximar. E hoje eu estou podendo abrir meu coração, sendo de certa forma uma referência para a juventude da Igreja Batista Central e tratando e abrindo o jogo. Então a gente trabalha esses temas, mente pura, tudo começa na mente, depois vai para o desejo, e a Bíblia é tão clara, né? Os desejos incontroláveis da carne. Quantos que são dominados já disseram isso, né, cara? Não dá para aguentar, não dá para suportar. Desculpa, hein? É possível. E quando eu disse que a sexualidade é um tema espiritual, porque o diabo trabalha dioturnamente para poluir a nossa mente, para poluir os nossos desejos, para nos assediar com tentações, com coisas absurdas. Você já percebeu que quando você está orando um pouquinho mais, quando você está buscando uma vida de santidade, as coisas pioram? Porque você está mexendo com as regiões celestiais. Isso é fato, irmãos. E por último, um corpo puro, porque todo pecado sexual ele precisa de um membro do nosso corpo para se consumar, seja nos olhos, seja nas mãos, seja nos órgãos, nos nossos órgãos, seja em qual for a parte do nosso corpo. E a sexualidade é uma coisa tão terrível, a impureza sexual, aliás, que a gente pode demonstrar impureza até na forma como anda. E a gente sabe que a sexualidade do ponto de vista do homem é diferente do ponto de vista da mulher. E no seminário, na sessão do desejo, a gente trabalha muito isso. Normalmente eu ministro com minha esposa nessa parte do desejo, porque ela tem autoridade para falar quais são as artimanhas do inimigo de Deus, que usa. Normalmente a mulher usa o poder para conquistar, e o homem consome para alcançar. Então a gente trabalha todos esses pontos, mas eu já vou concluir dizendo o seguinte: casamento é um projeto de Deus, e Deus separou a experiência da sexualidade para o casamento. Então, na palavra de Deus, aí pode voltar um pouquinho o slide. Isso. Só existem 2 alternativas, irmãos. Ou é um casamento com total fidelidade ao cônjuge, ou é abstinência, solteiros. Se você quer casar para ter uma relação, você está constituindo uma prostituição legalizada. Em nome de Jesus, comece a tratar essas coisas na sua vida hoje. E eu preciso encerrar lendo um texto de Romanos 6, dos versos 8 adiante. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus.
Temos que estabelecer aqui a base, é Cristo. Cristo tem tudo a ver com a sua sexualidade. Cristo tem tudo a ver com o seu dinheiro. Cristo tem tudo a ver com o seu tempo. Ou Ele é o nosso dono, ou não dá, amados, para seguir. Eu particularmente não gosto muito da expressão crente, porque a Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem. Sabe o que é que está precisando nos nossos dias? De discípulos. Discípulos de Jesus morrem por Ele, seguem, imitam a Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, Ele lhe quer por inteiro, inclusive a sua sexualidade. O que você faz com o seu computador é de interesse de Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Amém? Amém. Deixa essa palavra entrar no seu coração. É possível, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o versículo 14 diz, né? Pois o pecado não os dominará. Então, qualquer coisa que lhe domina, meu irmão, não vem de Deus. E eu não estou falando só da sexualidade, tá certo? É da alimentação. É do entretenimento. É da fissura por esportes. Qualquer coisa que lhe domina não vem de Deus. E talvez você vive patinando na sua vida espiritual, sabe por quê? Porque nós não decidimos quebrar os ídolos que nós construímos. Toda vez que você acessa um site pornográfico, você está construindo um altar à deusa da luxúria. E precisa ser rompido. Em nome de Jesus. Passa aí os slides só para a gente encerrar. Pode seguir, por favor. Bom, quem adere ao movimento Atitude 434 tem 4 compromissos. A primeira é essa: abster-se das relações sexuais ilícitas. Primeira. Segundo, praticar as disciplinas espirituais clássicas, porque não há consagração que resista a uma tentação. Tem que ter jejum, tem que ter devoção, oração, porque não se luta lutas espirituais com vamos lá, vou encarar. Não encare não, fuja. Eu tenho um hábito de não dar caronas para qualquer mulher que seja. Por que, Orlando? Porque eu sou fraco mesmo. Se a gente for mais honesto conosco, como José foi, acho que nós colocaríamos cercas mais altas nas nossas vidas, sabe? É isso que a gente precisa. As disciplinas espirituais nos ajudam a colocar cercas bem altas, bem distantes. Você caminha muito perto do abismo, meu amigo. Aí fica difícil, né? Terceiro, prestar contas ao mentor espiritual. Nós fazemos isso no nosso pequeno grupo. Quem é solteiro presta contas ao seu líder de pequeno grupo. E quem está namorando ou é casado vai prestar contas a um casal. Eu e minha esposa fomos mentoreados quando namorávamos, e até hoje nós temos um casal que nós abrimos o jogo. Nós buscamos ajuda como referência.
Porque falar do nosso pecado é feio, né? É vergonhoso. É isso mesmo. A gente precisa dessas experiências. Por último, influenciar outros à pureza sexual. Eu me formei em administração em 2011. E durante esse tempo da faculdade, por alguns momentos eu falei desse movimento para toda a minha sala de aula. O professor pediu para a gente fazer um trabalho maluco aí de visitar algumas seitas, sex shop, coisas desse nível, e eu fui para o sex shop. Fui com minha esposa e eu disse assim: eu não vou engolir isso, eu vou influenciar. Eu posso dizer, não vou. Eu posso dizer, eu vou, mas eu vou influenciar. E eu falei do movimento Atitude 434 para toda a minha sala, 50 alunos souberam que eu sou a favor da pureza sexual, da abstinência, da castidade, que isso está na palavra. E pelo menos um deles entregou sua vida a Jesus e hoje está lá com a gente na igreja, gente. Porque esse mesmo irmãozinho, que eu não sei o que ele era, mas ele se dizia crente, né? Ele me escandalizou nessa visita, né? Ele disse assim: meu amigo, quem não junta espalha, vem cá, estou querendo juntar, não me espalhe não. E conversei com ele, vamos lá, e comecei a investir na vida desse rapaz. Ele se firmou com Jesus e está lá com a gente, né? Glória a Deus. Então tem que influenciar outro. Tem mais algum? Porque o pacto é público, gente. Ao final do seminário, nós fazemos uma cerimônia, um momento de solenidade mesmo, onde todos que fizeram o seminário da Atitude 434, eles vão decidir se vão fazer o pacto, porque aí ele vai tornar público, porque é um símbolo de uma realidade espiritual, porque é uma declaração da nossa dependência ao Espírito Santo e é um testemunho diante de potestades. Então vai lá, 100 jovens, 200 jovens diante de toda a igreja, e ele está dizendo assim: eu estou dentro, viu? É isso aí, eu quero essa vida de pureza sexual. Então a gente faz esse pacto, é um pacto público e é um momento muito especial. Tem mais um? Acabou. Então fica aqui essa palavra, esse despertar. Eu não sei o que é que o pastor André, o pastor Jacó vão fazer com tudo isso. Não sei se eu estou dando uma solução, criando um problema, gerando vontade de conhecer, de aprofundar. Mas eu disse para os pastores dessa igreja que eu estou à disposição, amo essa igreja. Eu disse nos bastidores que quando eu viajava com Carlos Vilmar, era a igreja que eu mais gostava de viajar, de encontrar. Então temos uma caminhada muito bacana. Então estamos à disposição. Espero que essa semente já possa começar a germinar no seu coração. Se você tem curiosidade de saber com mais detalhes sobre o site, entra no site www.atitude434.com. Alguns desses vídeos você vai ver lá, você vai conhecer, tem contato. Então a gente faz isso. Esse seminário acontece 2 vezes ao ano na nossa igreja. Nós também damos treinamento para a liderança, para implantar esse movimento que, vamos combinar, gente, é um dos assuntos em pauta, sempre muito importante nas igrejas. Aliás, é um dos 3 assuntos que mais separa casamentos. O outro é dinheiro e o outro são filhos. Estatística, tá, gente? E a sexualidade não é um problema só de jovens solteiros, é de casados. E como se não bastasse, as nossas crianças estão já completamente infectados. Pais, por favor, cuidado com aquilo que seu filho está acessando. Não libera de qualquer jeito. Fica perto. Você é o mentor em potencial das suas crianças, tá certo? Porque o inimigo não está brincando. Ele está começando a incutir na cabeça das crianças. E, meu Deus, eu sei que esse é um dos temores dos casais hoje, né? Ter filhos nessa geração.
tem que ter muita santidade, gente. Tem que ter muita proteção, tem que ter muita influência positiva na vida dos filhos, né? Todo dia eu digo para minha filha o quanto eu a amo, que ela é muito importante, que ela é amada, que ela é linda, porque eu não quero que nenhum gaiato, num tempo muito curto, possa encantá-la com o seu, como diz o cearense, com o seu queixo. Porque ela vai estar satisfeita nos elogios do pai dela. Então eu vou dizer que minha filha é linda, eu vou dizer que minhas filhas são lindas. E assim eu também estou protegendo emocionalmente, entende? Bom, vou parar porque tem muita coisa para dizer. Deus abençoe, eu quero externar minha gratidão ao pastor André, sua esposa Vanessa, ao pastor Jacó, que, nossa, que homem empolgado, gente. Que pastor é esse que vocês têm? Muito empolgado. Eu sou mais quietinho, né? Mesmo tocando forró, mas eu sou tímido, eu sou um cara mais pacato. Poxa, como ele me contagia. Eu fico muito feliz essa é a beleza do corpo de Cristo, né? Sou muito grato por cada pastor dessa igreja que me recebeu para um tempo de refeição, de partilha, pelo carinho de vocês. Muito feliz, espero voltar em breve. Deus abençoe. Amém, amém. Amém, vamos dar uma salva de palmas.